Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e Sérgio Moro não é um juiz imparcial. Pois bem, meus amigos, o que houve com a nossa justiça brasileira? Parece que cada vez mais ela se deslumbra com os artifícios da nossa política. A imparcialidade da esfera jurídica no Brasil passa longe, mas muito longe, tão longe quanto Plutão está em relação à nossa órbita. Pois bem, rapaz, esses vazamentos, não é? De Dallagnol com Sérgio Moro, algo comprometedor de investigações que não estavam em percurso, mas foram antecipadas para poder favorecer, né? Alguém prender outro por lá, né? Pois bem, na reportagem, há poucas horas, né, jogada aí para todo mundo ler à vontade, né, do The Intercept Brasil, né? Ou seja, você tem um histórico jornalístico com vários diálogos, né, e sobre a danada da imparcialidade de Sérgio Moro e Dallagnol. É uma coisa que, assim, a reportagem é muito intensa. Eu li aqui, é muita coisa e eu precisava fazer uma nova releitura, porque daí descobrimos aquilo que muitos apoiadores de Lula, do PT, falavam da falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato, né? Claro que o Lula não foi o único a reclamar, outros políticos conhecidos nossos, né, nessa esfera que ocupa o universo de Brasília, também reclamava sobre a questão da dessa imparcialidade da Operação Lava Jato. E a reportagem tem muita coisa, né? Então a gente precisa entender o que esses diálogos tendem a falar. É algo muito comprometedor. Será que a figura do juiz incorruptível, do juiz imparcial, ela vai cair por terra? Claro, não sabemos exato, mas essas supostas mensagens, né, vazadas pelo Telegram, né, o Telegram oficial de Dallagnol e de Sérgio Moro, os caras nem utilizaram o WhatsApp, porque a facilidade de você roubar dados no WhatsApp é tão grande, de utilizar o Telegram. Será que isso existe mesmo no fundo do pano desse teatro? Tem aí algo que poderia realmente prender Lula para não ter acesso, né, às redes sociais, à imprensa, para poder fortalecer em campanha o seu candidato de escolha, que foi Fernando Haddad? Isso é muito grave, a gente precisa entender muito bem, né? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, a gente vai ver aqui, ó. Moro sugeriu trocar a ordem das fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas que antecipou ao menos uma decisão, mostram conversas privadas entre Sérgio Moro e Dallagnol. Aqui na reportagem fala: talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, sugeriu Moro e Dallagnol, falando sobre fases das investigações. Não é muito tempo sem operação? Questionou o atual ministro da Justiça, Jair Messias Bolsonaro. Após um mês sem que a força-tarefa fosse às ruas, não pode cometer esse tipo de erro agora, repreendeu, se referindo ao que considerou uma falha da política federal. Aparentemente, as pessoas estariam dispostas a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte é séria, sugeriu, indicando o caminho para a investigação. Deveríamos rebater oficialmente, perguntou no plural, em resposta ao ataque do Partido dos Trabalhadores contra a Lava Jato. Sérgio Moro sempre negou que a Operação Lava Jato tivesse algum tipo de parceria com o Ministério Público Federal. Claro, dizendo que o Ministério Público Federal tinha a responsabilidade de investigar e quanto eles de julgar. Eles não eram juízes investigadores, mas parece, meus amigos, que no meio de tudo isso havia sim um interesse de investigar certas coisas. Moro negou em diversas oportunidades que trabalhava em parceria com o MPF. Vamos colocar uma coisa muito clara, que se ouve muito por aí que a estratégia de investigação do juiz Sérgio Moro, licença, eu não tenho estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia Federal. O juiz é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. E eu
Até me irrito às vezes. Vejo críticas um pouco infundadas ao meu trabalho dizendo que sou um juiz investigador. Desafiou numa palestra que proferiu em março de 2016. Mas parece que a reportagem Sérgio Moro não mostra isso, né? Porque desde o início da operação, em 2013, Dallagnol e o MPF tentaram passar uma imagem que Moro atuava com imparcialidade e distância dos acusadores. Sempre avaliou os pedidos do Ministério Público de modo imparcial e técnico, escreveu o procurador sobre então o juiz. Em seu livro de memórias, a Procuradoria-Geral da República endossou essa narrativa. Assim, inviável a declaração de nulidade de todos os atos praticados no curso da ação penal processada e julgada pelo juiz criminal federal de Curitiba, que se manteve imparcial durante toda a marcha processual, escreveu a PGR em parecer pró-Moura. Mas as proximidades com o juiz facilitou o trabalho do Ministério Público e o próprio Dallagnol já admitiu isso. Olha aí, rapaz. Temos a sorte de que o caso caísse nas mãos de um juiz como Sérgio Moro, escreveu Dallagnol no seu Twitter. Então, essa frase aqui já começa a mostrar a falta de imparcialidade. E tem muita coisa nos diálogos, meus amigos. É uma coisa que vocês precisam ler, eu vou deixar aí na descrição para quem quiser ficar interessado e dar uma lida aí, uma leitura rápida, fazer seu senso crítico. Seja crítico, pessoal, leia, seja um crítico. Não caia na história de tweets ou pessoas que queiram realmente dizer o contraditório. Então, deixa eu chegar aqui na parte dos diálogos. O Dallagnol começa aqui. E parabéns pelo imenso apoio público. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas que o Brasil precisa nos sistemas político e de justiça criminal. E aí Moro responde: fiz uma manifestação oficial, parabéns a todos nós. Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos. Olha aí, rapaz. Vamos lá. A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação. Confirma? Qual a posição do MPF? Abrir. A liberação dos grampos foi um ato de defesa? Analisar coisas com hunting privilege? É fácil, mas andar assim não entendo. Que tivemos uma outra opção sob a pena em abrir a margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. Aí vamos lá. Não me arrependo do levantamento do sigilo, era a melhor decisão, mas a reação está ruim. Claro, né? Você queria o quê, né? Caro, por favor, não passe para frente. Por favor, mantenha aqui. 9 presidente, 1 em exercício, 29 ministros, 8 em exercício, 3 secretários federais, 34 senadores, 21 em exercício, 82 deputados, 41 em exercício, 63 governadores, 11 em exercício, 17 deputados estaduais, 88 prefeitos e 15 vereadores. Eita, que é gente para ser investigada aí, viu? Opinião melhor fica com os 30% iniciais. Muito inimigo que transcendem a capacidade institucional do MP e judiciário. E aí foram alguns dos diálogos que vocês pensam que foi só isso? Tem mais, meus amigos. Diante das observações do Vaccari, estaria talvez conveniente agilizar o julgamento do caso do Skornik, no qual ele também está preso e condenado. Parece que está para aparecer na segunda instância. Providenciamos também nota de que o PRR vai recorrer. Tem outros também no TRF, alguma razão especial para apontar esta. Por que Vaccari também foi condenado nesta? Isso o Moro perguntou. Cara, recebi umas fotos de você fantasiado de Superman com um tal de Castor. Não sei o que faço, mas a Mônica Begami está perguntando se você preferiu o Superman ou... Aí tem umas coisinhas aqui que... Oi. Aí, kkkk. Tá, no Face também. Se tiver preciso tirar, ela está me difamando. Era, na verdade, de príncipe que eu estava. Tá. Prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas para inquirição em audiência ela não vai muito bem. Desculpe fazer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Por favor, mantenha reservada essa mensagem. Opa, ok, manterei sim, obrigado.
Bom, meus amigos, Sérgio Moro não é um modelo de juiz imparcial, né? As conversas entre Moro e Dallagnol, enviadas pela fonte anônima, compreendem um período de 2 anos entre 2015 e 2017. Já no grupo de procuradores citados neste texto, o FT-MPF, Curitiba, o conteúdo dos chats totaliza o equivalente a um livro de 1.700 páginas. É para ouvir mesmo, viu? A justiça ouvida pelo Intercept disseram que aproximadamente entre procuradores e juiz é normal no Brasil, ainda que seja imoral e viole o código de ética dos magistrados. Pela Constituição, o processo penal brasileiro é acusatório, na prática é inquisitivo, cravou Lênin Streck, advogado jurista, pós-doutor em Direito e Processo de Direito Constitucional na Uníssimos, no Rio Grande do Sul. Veja bem, meus amigos, o que a revista nos mostra aqui nesse leque, né, de coisas imparciais. Muitas das decisões tomadas por Moro ainda podem ser questionadas pelas defesas dos condenados na Lava Jato e revistas em tribunais superiores. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens, mas para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si, entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicar as matérias que atualizaremos com os comentários assim que forem recebidos. Ou seja, essa reportagem do Intercept traz algo muito comprometedor aí sobre a questão de Sérgio Moro e não foi publicado nem por Folha, Estadão, Veja, Época, é uma coisa que é do Intercept, ou seja, é um jornalismo investigativo que acabou vendo aí que realmente aquilo que se falava sobre Sérgio Moro, não é? Da sua imparcialidade, acaba sendo aí um pouco confirmado. Claro que a gente vai ter que ver mais coisas, porque vocês viram muito bem que existe aí aproximadamente 1.700 páginas sobre todos esses diálogos, né, do pessoal da Operação Lava Jato, da Dallagnol e Sérgio Moro, né. Então isso aí ele cai como uma bomba para o governo federal, a questão da imagem do Sérgio Moro, né. Então vamos ver como é que vai ser o resultado depois. Então, mais galera, me despeço por aqui, valeu, até uma próxima.